Ainda é tempo de se evitar o pior. O que está em jogo não é apenas a última grande floresta, nem apenas as últimas tribos de índios da terra, nem apenas os oceanos ameaçados por imensas manchas de óleo, nem só os países jurados de morte pelos acidentes nucleares. O que está em jogo é a vida de todos nós, o destino da humanidade. Boa noite. Mr. M, eu sei que você é o príncipe negro de todos os sortilégios e também amigo de Cid Moreira, que você tem todos os truques na mão, você sabe de todos os segredos dos maiores mágicos do mundo, mas faz essa mágica, ensina o truque de trazer de volta pra gente aquelas pessoas que tanto nos fizeram bem e que agora partiram. Ele nasceu em Taubaté, São Paulo, em 29 de setembro de 1927. Ele era filho do bibliotecário Isauro Moreira e da dona de casa Elza Moreira, e tinha por irmãos Céio e Célia Moreira. Seu nome de batismo era esse mesmo, Cid Moreira, simples assim. Ele tinha por filhos Jaciara, Roger e Rodrigo. Ele era formado em contabilidade e iniciou a sua carreira no rádio após ser descoberto pelo filho de um dono de uma emissora de rádio na sua cidade natal, Taubaté. Cid trabalhou na Rádio Difusora de Taubaté, também na Rádio Bandeirantes, na Propago Publicidade, na Rádio Marique Veiga, na TV Tupi, na TV Excelsior, na TV Rio e na TV Globo. Na Bandeirantes, ele ganhou o triplo do salário que ele ganhava antes. Enquanto esteve em São Paulo, ele fez campanha para Adhemar de Barros. Cid Moreira também se aventurou como ator em 1955, quando ele fez o filme Angu de Caroço. O divisor de águas na sua carreira se deu em 1º de setembro de 1969, quando ele assumiu a bancada do Jornal Nacional, o primeiro noticioso a ser transmitido em rede nacional. Seu primeiro colega de bancada foi ninguém mais, ninguém menos do que Hilton Gomes. Cid Moreira ficou 26 anos à frente do Jornal Nacional. Ele já dividiu bancada com figuras como Eliakim Araújo, Marcos Rúmel, Fernando Vanucci, Léo Batista, Celso Freitas e o principal deles, Sérgio Chapelin. Cid nunca se envolveu nas redações, nunca produziu uma matéria e nunca redigiu um texto. Razão pela qual, em 29 de março de 1996, ele mais Sérgio Chapelin foram preteridos por William Bonner e Lilian Vitfib. Lilian Vitfib, que não foi nem a primeira titular do JN, a primeira mulher titular do JN foi Valéria Monteiro, ainda que folguista, ainda que trabalhando durante os finais de semana. Boa noite. Boa noite. Isso porque o então diretor de jornalismo da Globo, Evandro Carlos de Andrade, queria jornalistas atuantes, queria redatores, queria pessoas que estivessem diretamente envolvidas com a redação para poderem apresentar o noticioso, a saber, o Jornal Nacional. Teve uma vez que Cid Moreira fez a leitura do Ato Institucional número 5 e ele não manifestou nenhuma emoção durante o texto, ele simplesmente foi um transmissor passivo da notícia. E quando ele foi indagado, ele disse que era pago para fazer exatamente aquilo, ler o texto que lhe dava. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Cid Moreira, ao gravar o CD da Bíblia Sagrada, levou 1 ano fazendo esse projeto. E o projeto acabou tendo mais de 33 milhões de exemplares vendidos. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Cid Moreira compõe o seleto grupo, ao lado de Léo Batista e outros tantos, de funcionários vitalícios do Canal 4 do Rio de Janeiro, da TV Globo. Seu hobby principal eram as partidas de tênis. Mas a vida para Cid não era um mar de rosas. A sua vida em derredor de si foi cercada de tragédias.
Ele perdeu o neto com um acidente de carro, contando 21 anos, e a irmã, aos 75, também em um acidente de carro. Ele perdeu a sua filha com apenas 50 anos, por conta de um câncer de pulmão. Ele também perdeu o irmão aos 89 anos. O irmão tinha câncer no intestino e acabou perecendo com a doença. O irmão que, aliás, tinha uma voz mais bonita e mais grave que a dele, que era o Célio Moreira, que morava também em Petrópolis. Ele morava em Itaipava. Ele teve por esposas Neuci Moreira, Olga Verônica Radenzev Simões, Uliana Naumtic e a última com quem ele ficou mais tempo, Fátima Sampaio. E para manter a saúde vocal, ele usava cravo da Índia e naca de gengibre. Só que ele deixou de usar o cravo da Índia porque lhe dava afta, lhe dava gengivite, aí ele trocou o cravo da Índia pela naca de gengibre. Por exemplo, eu durante um período eu usei esse sal puro, né, que se fala, né, não refinado. Daí uma cantora famosa, na época, um dia, eu apresentava essa cantora, Elisete Cardoso. A Elisete falou: Cid, você sabe que eu costumo usar cravo da Índia. Comprei um livro, um vidro enorme assim, e estava sempre com cravo e fornecendo para os colegas e tal. Eu botava o cravo da Índia assim entre o dente e a bochecha, né? E trabalhava com aquilo. E ganhei uma tremenda, né, gengivite. Aí comecei a usar e uso até hoje gengibre. Durante um dia de trabalho no Jornal Nacional ou no JN, para os mais íntimos, para os colegas de redação, ele chegou a quase cuspir a naca de gengibre, só que ele fez uma careta na hora para poder devolver o pedacinho de gengibre à sua boca. E um dia eu estava apresentando o Jornal Nacional, né? E com o gengibre aqui, como eu estou com um pedacinho aqui agora. O pessoal da Twitch tá vendo. Então, veja bem. Então, numa notícia lá, o gengibre escapou e veio eu. Daí, o que houve? Está fazendo careta? Agora, teve um outro episódio também cabuloso envolvendo a vida do jornalista, comunicador, apresentador, que foi quando ele deu os números da loteca. Ele estava tentando expulsar uma mosquinha que estava sobrevoando o nariz dele. Ele ficou o tempo todo assim para espantar a mosca. É o maior prêmio da história das loterias no Brasil. 1 bilhão e 89 milhões de cruzados. Pernambuco teve também o único acertador da cena anterior. Ele vai receber 363 milhões de cruzados. Em Pernambuco, o governo desativa um projeto que buscava novas alternativas de geração de energia, a Ilha Energética. Cid Moreira já narrou fatos históricos importantes, como o fim da União Soviética, as eleições diretas e o massacre da Praça da Paz Celestial. A Hungria abre a fronteira com a Áustria e começa a fuga em massa dos alemães orientais para o Ocidente. O Brasil teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. No velório dos mortos do avião da Chapecoense, Cid foi convidado para ler versículos bíblicos. Cid também foi apresentador do Fantástico, que ele sempre dizia, a sua revista eletrônica semanal. Cid Moreira tem mais de 1.400.000 seguidores no Instagram e por volta de 330 mil inscritos em seu canal no YouTube. Cid Moreira era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele chegou a ser batizado no Rio Jordão. Houveram um monte de histórias falando como que ele ficava da cintura para baixo, porque ele nunca ficou em pé no jornal, ele sempre estava por detrás da bancada, mas ele falava que, às vezes, quando chovia além do normal, a rua Jardim Botânico ficava cheia d'água, aí ele encharcava o sapato, a calça, a meia, todas sociais que ele usava, e ele ficava de paletó e gravata por cima, e por baixo ele trajava calça jeans e tênis. Disseram que ele estava até com cueca samba canção por detrás da bancada, na parte de baixo, mas não, ele trajava às vezes bermuda, às vezes calça jeans e tênis. Na realidade, eu vou confessar agora aqui uma coisa. Num carnaval, eu fui trabalhar de short. No dia seguinte, tinha comunicado lá pelos corredores todos que está proibido. Agora está o Cid Moreira do Jornal Nacional. Terno e gravata, desde que a câmera não desça e mostre que a calça jeans e o tênis permanecem. Ao longo de 26 anos apresentando o JN, ele disse mais de 8.000 vezes boa noite. Em 2010, a sua
esposa, Fátima Sampaio, escreveu um livro chamado Boa Noite, contando detalhes de sua carreira. Ele contou, no documentário que ele tinha feito em 2001, intitulado Boa Noite, que quase morreu na sauna de sua casa. Aliás, já dando um spoiler aqui, em 2021 foi feito um documentário contando a sua vida, a sua história, intitulado Boa Noite. Boa noite. Breve, nos cinemas. Cid Moreira foi 3 vezes contemplado com o troféu imprensa de melhor apresentador. Cid Moreira! A impressão que dá é que você recebe uma recomendação do seu diretor. Olha, o Cid, não pode rir. Pelo contrário, eu sempre tive a oportunidade de mostrar os dentes. Além do seu Boa Noite, Cid Moreira também teve por bordões Jabulani e também Mr. M, príncipe negro de todos os sortilégios. Seus últimos dias foi ao lado de sua esposa em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. Ele dizia que sua voz era o instrumento principal de difusão da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada na voz dele estava sendo refeita com inteligência artificial, fazendo com que Cid estivesse lendo a Bíblia em vários idiomas diferentes. Cid Moreira tinha fama de ser muito popular, ele brincava muito nos bastidores, sacaneava todo mundo gostava dele, ele era uma criatura muito benquista ali nas dependências da TV Globo. Gente, conta pra mim, olha ali na lente da verdade e diz pra mim. Tô olhando. Só hoje, quantas menininhas você fez antes de vir pra cá? Eu tenho vergonha. Ele disse que queria ser enterrado junto aos seus parentes em sua terra natal. Cid Moreira nos deixou no último dia 3 de outubro por conta de insuficiência renal, um quadro de pneumonia e a evolução dessas 2 sintomatologias para falência de múltiplos órgãos. Cid Moreira deixa uma fortuna estimada em 60 milhões de reais. Tá aí para vocês um pouco da história, das curiosidades em forma de 50 tons, envolvendo o apresentador, jornalista, o comunicador Cid Moreira, que é uma figura imprescritível, impreterível, insubstituível nesse universo que tanto amamos, nesse universo que é de profissionais e ao mesmo tempo de entusiastas e pessoas que são perdidamente apaixonadas pela imagem, pela voz, pelo jornalismo, pela comunicação, pela boa informação. A lacuna dele dificilmente será preenchida. A todos os amigos, familiares e ao próprio Cid Moreira, vai aqui a minha singela e eterna boa noite. A dama primeiro? Olha, que honra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos e o meu boa noite.